Orientação de matemática, página 110. No nosso trabalho com geometria, na página 110, tem uma atividade que pode gerar dúvidas de alguns. Então, vão as dicas aqui para a gente pensar como é que a gente vai resolver. Combinado? Vamos lá. O livro traz aqui dois empilhamentos, empilhamento 1 e empilhamento 2. O que é empilhamento? Empilhando várias pilhas de caixas. As caixas de leite foram empilhadas em um mercado conforme mostrado a seguir. Então, eu tenho o modelo do empilhamento 1 e do empilhamento 2, das caixinhas de leite. E aí, vai me pedir algumas coisas a respeito dessas caixinhas. Então, logo de início, me pergunta o seguinte. Eu tenho um empilhamento 1 aqui, e esse empilhamento 1, eu quero saber quantas caixinhas de leite que eu vou ter nesse empilhamento de número 1. Agora, como que eu vou fazer para eu poder conseguir descobrir quantas caixinhas que eu tenho nesse empilhamento 1? Então, vamos pensar aí. Se as caixinhas estão empilhadas, eu tenho que pensar o seguinte. Quantas caixinhas que eu tenho assim, Quantas caixinhas que eu vou ter aqui e quantas caixinhas que eu vou ter na altura, correto? Porque eu tenho que pensar no comprimento, na largura e na altura. É conforme aquela da piscina que a gente fez outro dia. Só que a piscina, com números maiores. Aqui não são números tão grandes. Então, primeiro eu vou pensar aqui, no comprimento. Qual que é o comprimento desse empilhamento que eu tenho aqui? Então, eu tenho 9 caixinhas. Porque aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caixinhas aqui no comprimento. Na largura do empilhamento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas. Então, eu tenho 6 caixinhas na largura do empilhamento. E na altura, eu tenho 1, 2, 3 caixinhas. Então, eu tenho 3 caixinhas nessa altura aqui. Então, o que eu vou fazer com esses 3 dados que eu tenho? Eu vou multiplicar para eu saber quantas caixinhas eu tenho, tá? Essa é a regra para eu saber mais fácil, sem eu ter que contar caixinha por caixinha, que daria muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 9 assim, vezes 6 assim, vezes 3 assim. Isso é no empilhamento 1. Então, eu vou fazer a multiplicação para que eu possa descobrir quais são, quantas caixinhas eu tenho aqui. Óbvio que eu não vou te dar a resposta, Você que vai fazer a multiplicação aí para que você consiga saber quantas caixinhas eu tenho. Combinado? Então, vocês vão fazer essa multiplicação. Na próxima, eu tenho outro empilhamento, que é o empilhamento 2. Isso ainda é da primeira questão, que eu quero saber agora quantas caixinhas que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer a contagem também. Então, contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é os 6 que eu já tenho aqui. Então, eu tenho 6 caixinhas assim. Contando agora, na largura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas. Então, eu tenho 5 caixinhas na largura. E na altura, eu tenho 1, 2, 3, 4 caixinhas na altura. Então, o que eu vou fazer com isso para descobrir a quantidade do empilhamento 2? Eu vou fazer uma multiplicação, 6 vezes 5, quanto que é o resultado vezes 4. Então, fiz a multiplicação, eu vou saber quantas caixinhas eu tenho neste empilhamento aqui, correto? Então, aí eu já vou ter descoberto a primeira questão, que me perguntou quantas caixinhas que eu tenho no empilhamento 1, quantas caixinhas eu tenho no empilhamento 2. Aí vem uma nova questão que quer saber de mim o seguinte. Sabendo que cada caixinha tem 1 litro de leite, quantos litros de leite que há em cada empilhamento? Então, aqui o que eu vou ter que fazer aqui? Eu já sei que eu tenho 1 litro de leite em cada caixinha. Se eu já sei quantos litros de leite que tem em uma, eu tenho que saber em todas, não é? Então, eu já sei qual que é o total de caixinhas que eu vou ter. Então, o número de caixinhas que eu tenho, que vocês já descobriram lá em cada empilhamento, vezes quantos litros de leite que eu tenho em cada caixa. Então, eu vou saber quantos litros de leite eu vou ter, Essa multiplicação é muito simples de se fazer. E na segunda, eu quero saber, considerando os 2 empilhamentos, quer dizer, o 1 e o 2, quantos litros de leite que tem ao todo. Então, eu vou ter que somar os litros de leite dos 2 empilhamentos. Se eu já sei quantas caixinhas que tem na letra A, na letra B, eu sei quantos litros em cada empilhamento.
Então, na letra C, eu vou ter que fazer o quê? Fazer a soma dessa quantidade de litros que eu tenho em cada empilhamento, né? E eu vou ter o total, né? O todo da quantidade de leite. Então, bora trabalhar, tá? Fazer as atividades com calma e depois tirar as fotos e enviar.